Boa tarde! Hoje é segunda-feira, dia 28 de outubro, e nós vamos falar sobre o segundo turno das eleições municipais e também sobre a arte produzida nas periferias do Brasil. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda você que nos assiste ao vivo pela TV UFG. E também para você que nos acompanha em qualquer dia e horário no nosso canal no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis de pele clara, tenho cabelos escuros, longos e lisos e olhos também escuros. Ao meu lado esquerdo está o professor Diego Barbosa, que é o intérprete de Libras, que está aqui no estúdio. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé aqui no estúdio do Conexões. Atrás está o cenário, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora aparece o nome e a logo do programa, e onde daqui a pouco serão inseridos a nossa entrevistada e os nossos conteúdos de vídeo. Bom, mas já vamos para o nosso giro de notícias inicial. A Meta IA, uma inteligência artificial do WhatsApp, Instagram e Facebook, vem sendo alvo de críticas pelos usuários nas últimas semanas. Isso porque a tecnologia tem cometido erros considerados grotescos pelos usuários. O recurso foi flagrado errando cálculos matemáticos simples, por exemplo. Além disso, também mostrou um herói de quadrinhos plantando uma árvore, ao atender o pedido de um usuário para mostrar o herói plantando bananeira. Bom, além disso, também gerou revolta o fato da companhia informar que não é possível desativar o recurso. E por isso existe um temor que os dados dos usuários sejam coletados sem consentimento. Agora falando aqui do Brasil, um número bem interessante. A quantidade de mulheres responsáveis economicamente pelos lares aumentou, segundo dados do censo que foram apresentados na última semana. 49% dos domicílios brasileiros são sustentados por mulheres. Nos estados de Pernambuco, Sergipe, Maranhão, Amapá, Ceará, Rio de Janeiro, Alagoas, Paraíba, Bahia e Piauí, a maioria no estado, na região Nordeste, como vocês podem ver, as mulheres já sustentam a maioria das casas. Outros dados desse estudo mostram que o número de lares que são chefiados por casais homoafetivos aumentou 4 vezes. Agora falando sobre as eleições municipais 2024. As prefeitas eleitas Emília Correia, em Aracaju, no Sergipe, e Adriane Lopes, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, são as únicas mulheres que estarão à frente das administrações municipais entre todas as capitais brasileiras a partir do ano que vem. Elas venceram as eleições em segundo turno nesse domingo. E no pleito anterior, realizado em 2020, o pleito municipal, nenhuma mulher foi eleita nas capitais. Segundo um levantamento da Consultoria Geral da Câmara dos Deputados, o número de mulheres eleitas, prefeitas e vereadoras nesse ano aumentou 2 pontos percentuais em relação às eleições de 2020. As mulheres representam quase 18% dos eleitos nesse ano. Nas últimas eleições, esse índice foi de 15%. E ainda sobre eleições, Sandro Mabel, que você vê aí na foto, do União Brasil, é o prefeito eleito mais rico dentre as capitais brasileiras, conforme dados apresentados à Justiça Eleitoral. Ele tem patrimônio declarado de mais de 313 milhões de reais. Entre os bens listados por Mabel estão ações empresariais, um helicóptero, uma obra de arte e uma casa avaliada em 11 milhões. Mabel foi eleito prefeito de Goiânia com mais de 353 mil votos, o equivalente a 55% do total. E Sandro Mabel Antônio Escodro nasceu em Ribeirão Preto e tem atualmente 66 anos.
Ele começou a carreira política em 1990, quando foi eleito deputado estadual. Em 92, ele concorreu à prefeitura de Goiânia, mas não foi eleito. Bom, e Mabel cumpriu 4 mandatos como deputado federal. Bom, e como você sabe, né, Goiânia passou pelo segundo turno ontem e uma coisa foi impressionante, a quantidade de pessoas que não foram votar nesse domingo. O número alcançou a quantidade de votos do prefeito eleito, Sandro Mabel. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que o número de abstenções foi de mais de 352 mil. Enquanto os votos em Mabel, como a gente acabou de falar, chegaram a mais de 353 mil. A quantidade de abstenção, a taxa de abstenção no segundo turno foi de 34%. Em um ranking que foi feito pelo G1, o percentual de abstenção aqui em Goiânia foi considerado o segundo maior do país entre as capitais que tiveram segundo turno, ficando atrás apenas de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Bom, e a gente confere mais informações sobre como foi o segundo turno aqui em Goiânia com a Isabela Lima. Neste domingo, 3 cidades de Goiás foram às urnas eleger prefeitos. A capital Goiânia elegeu Sandro Mabel, do União Brasil. A Aparecida de Goiânia elegeu Leandro Vilela, do MDB. Em Anápolis, o candidato eleito foi Márcio Correia, do PL. O dia de votação foi tranquilo nas 3 cidades, com apenas 2 prisões causadas por quebra de um sigilo de voto. Uma em Goiânia e a outra em Anápolis. E das quase 5 mil urnas usadas no segundo turno, apenas 10 foram substituídas. Mais um dado alarmante aqui em Goiânia foi o número de abstenções de eleitores. A quantidade de pessoas que não foram às urnas no segundo turno quase alcançou a quantidade de votos recebidas pelo prefeito eleito. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que mais de 352 mil não compareceram às urnas, enquanto que os que votaram no Mabel totalizaram mais de 353 mil. Esse número de abstenção é o segundo maior do país entre as capitais que tiveram segundo turno. Agora a gente muda um pouco de assunto para falar sobre saúde. Eu tenho uma pergunta para você. Você é daqueles que não resiste a uma xícara de café para começar o dia? Mas essa bebida está presente na rotina de muitos brasileiros, já que o país é o segundo maior consumidor da bebida. Mas o famoso cafezinho pode ser benéfico ou prejudicial ao trato gastrointestinal. Isso depende de fatores como a quantidade ingerida e a predisposição individual. Bom, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Vivian Dutra, que é nutricionista, e vai falar um pouquinho para a gente da relação entre o café e a nossa saúde. Olá, Vivian, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda ao Conexões. Muito obrigada, bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar você, Camila e Diego, e me apresentar. Eu sou a Vivian, eu sou uma jovem mulher de pele clara, cabelos castanhos e cacheados, olhos castanhos, e estou usando óculos de grau. Bom, para falar mais, a respeito do cafezinho, que possui diversos benefícios aí, efeitos positivos para o corpo, tanto para a saúde mental, para o coração, para o desempenho físico e para a prevenção de doenças. Mas alguns alimentos saudáveis, para algumas pessoas, com condições clínicas específicas, pode ser contraindicado, como é o caso de pessoas que têm alguma condição do trato gastrointestinal, como é o exemplo da gastrite, Vivian, a gastrite vou interromper você só um pouquinho para a gente, então, explicar essas duas partes, o que pode ser benéfico e o que pode ser maléfico. Começando pela parte boa, Quem consome café, quem tem esse hábito, quem gosta do café, ele pode estar auxiliando o corpo em quais áreas? Você citou aí o coração, já ouvi dizer também que o café, não sei se essa pesquisa é comprovada, também pode ajudar questões como memória, evitar questões como demência. Explica um pouquinho mais para a gente. Com certeza. Na questão da prevenção de doenças, em especificamente a saúde mental, Então, vai melhorar a memória, prevenção de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer,
né? Também na questão prevenir doenças cardiovasculares. Então, o cafezinho, ele é um ótimo alimento para essas questões. Além do desempenho físico. Então, muita gente só começa o dia tomando uma bela xícara de café, né? E realmente ela age, né, no sistema nervoso central, agindo aí na melhor disposição, né? Principalmente aí ao longo do dia. E existe uma quantidade saudável para ser consumida? Porque tem muita gente que passa o dia inteiro bebendo café, muitas vezes fica até mais ansioso, mais hiperativo porque consome muita cafeína. Existe um limite de saudável que as pessoas, de forma geral, devem consumir o café? Sim, existe. Principalmente para essas pessoas ansiosas, como você falou. Então, o excesso do café, por ter muita cafeína, é um estimulante, né? E pode trazer consequências, piora nos sintomas de ansiedade, de depressão, e até mesmo na questão da alimentação saudável de modo geral. Porque essas pessoas que ficam beliscando o dia todo ali, toda hora pegando um pouquinho de café, além de muitas colocar muito açúcar, né? Isso pode causar malefícios. A gente costuma recomendar, né, no máximo aí de uma a 2 xícaras de café no dia. Sem contar que tem a questão dos horários também, né? Tem pessoas que têm uma dificuldade maior de metabolizar a cafeína. Então, se ela toma o café mais de tardezinha ou de noite, pode ter dificuldade para dormir, no sono. Né? Então, assim, geralmente uma xícara no café da manhã, outra no período da tarde, varia, né? Tem a questão da individualidade. Bom, Vivian, em relação aos malefícios, quem deve evitar tomar café? E há alguma pessoa que não deve tomar café de jeito nenhum? Algum tipo de problema de saúde que impede a pessoa de desfrutar dessa bebida que é tão querida pelos brasileiros? Sim, aí a gente entra nas condições clínicas das disfunções do trato gastrointestinal. E aí a gente tem a gastrite, pessoas que sofrem de refluxo, mas o mais comum a gente tem aí a gastrite, que nada mais é que a inflamação da mucosa gástrica, que é aquela camada interna de revestimento do estômago, que fica inflamada. Então, a partir do momento que você ingere o café, né, o café, ele, por ter cafeína, que é uma xantina, que é um estimulante, um poderoso estimulante do sistema nervoso central, vai inflamar mais ainda essa mucosa. E com isso, além de agir localmente, a cafeína, ela estimula o sistema nervoso central a liberar mais ácido no estômago. E é essa acidez que vai comprometendo essa mucosa protetora, causando aí diversos sintomas. Os principais sintomas, né, para essas alterações, a gente tem a queimação epigástrica ali no local no estômago, azia, má digestão, né, e também o refluxo, que é o retorno do conteúdo ácido, né? Então, por isso que a gente fala queimação aqui na região do esôfago, porque está voltando aquele conteúdo super ácido e com isso causa, né, muita inflamação na região. Então, quem tem gastrite, o mais indicado é não consumir ou pode consumir de vez em quando? Como é que seria a melhor maneira de lidar? Então, por essas condições da cafeína, a gente pode afirmar que o café, ele não causa a gastrite, ele age indiretamente. Então, o café não causa, porém, quem tem gastrite, quem tem alterações do trato gastrointestinal, tem que evitar, porque ela pode piorar os sintomas. Então, geralmente, quem fez ali, recebeu do médico o diagnóstico de gastrite, seja por gastrite causada por bactéria, que é a famosa H. pylori, seja aquela autoimune, ou por uso excessivo de álcool, também leva a gastrite, ou uma alimentação não adequada, né? A gente recomenda evitar o café, né? E principalmente nos períodos que a gente fala de crise, onde a pessoa ela tem que evitar tudo, né, que é contraindicado porque causa muitos sintomas e isso pode levar a problemas, né, piores, como por exemplo uma úlcera gástrica.
Tá certo, Vivian. A gente conversou com a Vivian Dutra, que é nutricionista, para explicar um pouquinho melhor para a gente os benefícios e os malefícios do café. Tenho certeza que um monte de telespectadores que estão nos assistindo com certeza gostam de tomar café. Aqui na TV, geralmente o café acaba rapidinho, então tá todo mundo ligado para saber se pode ou não consumir. Muito obrigada, viu, Vivian? Boa tarde para você. Obrigada a vocês, boa tarde. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem informações sobre o Enem. Então, se você se inscreveu e vai fazer a prova, fique ligado. Além disso, nós vamos falar sobre cultura e te mostrar como é que foi uma exposição realizada aqui em Goiânia nos últimos meses que divulga a arte produzida nas periferias do Brasil. Estamos de volta com Conexões de hoje. E agora nós falamos sobre educação. As regras de quais documentos são necessários para a realização das provas deste ano do Enem mudaram. Serão aceitos a nova Carteira de Identidade Nacional, o e-título, a Carteira de Habilitação e o RG. Bom, os BOs, que são os boletins de ocorrência de documentos perdidos, não serão mais aceitos nessa edição. Outros documentos que você também pode usar para realizar a prova aplicada pelo INEP são aqueles emitidos pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas polícias federais e militares, por conselhos de entidade de classe. Bom, se você tiver passaporte, também pode apresentar na hora da prova do Enem, ou carteira de trabalho, que foi expedida depois de 1997. Qualquer um desses documentos, então, aceitos para a realização da prova do Enem. E ainda falando sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Ministério da Educação já divulgou os locais de prova, viu? Então, se você vai fazer a prova, que será realizada nos dias 3 e 10 de novembro, confira o seu cartão de confirmação de inscrição, que está disponível na página do participante. Por ele, os estudantes podem consultar informações como o local da prova, o horário de aplicação e opções de atendimento especializado. Bom, no primeiro dia, serão aplicadas a redação e provas de linguagens e ciências. No segundo dia, a prova aborda ciências da natureza e matemática. Bom, e o Enem é importante para acesso na universidade, no ensino superior no Brasil, e é utilizado por diversas instituições para seleção de alunos e também para acesso a programas de financiamento. E os resultados do Enem podem ser usados em processos seletivos em instituições de ensino superior em Portugal. Sabia disso? Então, se você é estudante no ensino médio, vai fazer prova no Enem, fique ligado nessas informações. E agora o tema é cultura. Durante os últimos meses, Goiânia recebeu uma exposição chamada Favela é Giro, que foi apresentada pelo Museu das Favelas e que leva a arte contemporânea periférica para diversas regiões do Brasil. Quem nos conta mais como foi essa mostra é um estudante de jornalismo da UFG, com orientação da professora Gabriela Marques. As origens e as culturas do Brasil reunidas em uma exposição, ou melhor, em um giro. Exposição muito interessante, muito legal, traz um novo olhar dos artistas, valoriza os artistas locais da periferia, os artistas que às vezes não têm visibilidade. Favela é Giro é uma exposição itinerante do Museu das Favelas. Artistas e grupos de Goiânia, Vitória, São Sebastião, Ferraz de Vasconcelos e São Paulo utilizam o espaço para mostrar ao público a sua arte, por meio da fotografia e do audiovisual. E a proposta é justamente fazer um giro pelas histórias, pelos olhares e pelas culturas das favelas espalhadas pelo Brasil. Favela é Giro é uma exposição para valorizar o trabalho dos artistas, para a gente observar o que está acontecendo. A gente pode até sentar e observar o cotidiano. E sempre tem muitas histórias acontecendo. Para conseguir reunir todos esses assuntos, a Chica, uma das curadoras da exposição, participou ativamente da seleção dos artistas e das obras. Então, acho que é isso. Os artistas aqui em Goiânia, eles têm se movimentado muito, né? Então, e tem uma comunidade artística. Então, a gente acaba que vai se conhecendo. As obras vão falando muito pelos artistas também.
E quem visita pela primeira vez, aprova a iniciativa. Geralmente eu vou em museus, mas numa exposição desse tipo assim eu nunca tinha ido antes, é a primeira vez. Achei a exposição muito bacana, foi legal conhecer, ver as fotografias, muitas fotografias muito bonitas. O Marcelo é um dos expositores e recebeu um convite para participar do evento. Ele trouxe uma obra feita de papelão. Foi um trabalho muito marcante, muito emblemático, assim, porque vem desse lugar de experimentação, né? Tipo, quando eu estava me dando a possibilidade de experimentar com papelão, experimentar possibilidades estéticas novas, então aqui eu estou trazendo uma coisa meio nova, assim, se parar para pensar que, tipo, eu não costumo trabalhar com abstração na imagem. Eu acho que até justamente essa é a proposta da exposição Favela é Giro, né? De trazer vozes silenciadas de outros locais periféricos. Então eu, como um artista que veio desse lugar, eu me sinto muito grato de poder estar nesse espaço, muito feliz. Bacana a iniciativa, né? E agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto para dar 2 dicas importantes para você. A primeira delas é sobre conciliação, porque o Tribunal de Justiça de Goiás e o PROCON realizam o mutirão de conciliação até a próxima quinta-feira. Esse evento será na sede do PROCON Goiás e deve reunir representantes de empresas das mais diversas áreas de atuação e também consumidores. Esses consumidores podem apresentar queixas diretamente a essas empresas. Bom, todo o processo será acompanhado por conciliadores do Tribunal de Justiça e do PROCON para assegurar a mediação dos diálogos e também facilitar os acordos. Bom, e você conhece alguém que precisa de uma casa, na verdade precisa de uma ajuda para pagar o aluguel de uma casa? Então fique atento nessa oportunidade. As inscrições para o programa Aluguel Social nas cidades de Bonfinópolis, Ceres e Rialma terminam hoje. Ao todo, mais de 1.200 famílias devem receber R$ 350 mensais para pagar o aluguel. Serão escolhidos aqueles que estão em situação de vulnerabilidade financeira e que não têm imóvel próprio. Para mais informações, acesse o site que já está aqui na sua tela, goias.gov.br/AGEAB, AGEAB com H. Então, goias.gov.br/AGEHAB. E boa sorte para você que for se inscrever. Bom, se você quiser fazer qualquer sugestão, crítica, elogio para o Conexões, é só mandar uma mensagem no WhatsApp. Nosso número é 629-9181-1406, como está aparecendo aqui embaixo da sua tela. Além disso, você pode conferir os nossos conteúdos nas redes sociais. A gente tem Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, X, várias formas de você acompanhar as nossas novidades e, claro, mandar suas mensagens para a gente também. Eu e o professor Diego ficamos por aqui, agradecendo a sua companhia, a sua audiência, te convidando a estar em Conexões, sempre de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na TV UFG. Até amanhã, tchau, tchau!